Olá, amores! Tudo bem, minhas riquezas? Olha só, na aula de hoje nós vamos estar falando sobre os recursos hídricos e o sistema de apropriação. Mas antes de começarmos a nossa aula, organiza todo o teu material, pega teu marca-texto, aproveita e pega aquele lanchinho gostoso e vem ter aula junto comigo, certo? Depois que sua bancada estiver organizada, nós vamos iniciar de fato a nossa aula. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os recursos hídricos, mas eu quero que você lembre do assunto da nossa aula passada. Na aula passada, nós falamos sobre a formação dos solos, falamos sobre o intemperismo físico, químico, biológico, falamos sobre a origem dos solos, solos de origem eluviais, aluviais, orgânicos. Falamos de todas as camadas do solo, certo? A gente tem a rocha, o material de origem, solo inferior, solo superior, material orgânico. Todo esse conteúdo foi trabalhado na aula passada. Você também estudou junto comigo na aula passada as cores de solo, o solo avermelhado, os solos escuros e os solos claros. Viu comigo que os solos escuros são os mais férteis e os mais propícios para a agricultura. Assim como você também viu comigo que os solos claros são os que têm menos fertilidade. Nós estudamos também o uso e a degradação do solo. Nós conversamos previamente, vocês assistiram um documentário que falava sobre esse processo de degradação do solo. E nós conversamos na nossa videoaula sobre formas de degradação desse solo, como a irrigação excessiva, o esgotamento do solo, a lixiviação, as queimadas e o desmatamento, a redução da capacidade produtiva do solo. Todos esses assuntos vocês já estudaram, tá? Inclusive processos erosivos, a intensidade da erosão. Vocês aprenderam como classificar em sulcos, ravinas e bossorocas. Esse assunto ele já foi completamente estudado, assim como também já foi corrigido. Na aula de hoje, nós vamos estar falando basicamente sobre os recursos hídricos. E você tem que lembrar comigo que a água é um agente de intemperismo, certo? Então, agora que tu organizou todo o teu material, organizou a tua bancada, abre teu livro didático comigo na página 446. Vamos conversar sobre o capítulo 12. Logo no início, vocês vão chegar num processo que vai estar vai estar demonstrando como esses recursos hídricos existem, como eles são apropriados pelo gênero humano. Vamos lá? Abrindo teu livro didático, na página 446, você vai chegar nessa imagem aqui, vai chegar nesse capítulo. Recursos hídricos e sistemas de apropriação. Uso da cidade, uso da água no campo e na cidade. Olha só. E vai te dar o exemplo inicial de irrigação. Irrigação. Por meio dessa prática, a água captada nos plantios, a água captada nos plantios, é utilizada nos plantios e retorna ao ciclo por infiltração ou evaporação. A água captada ela vai ser utilizada e vai retornar de alguma forma. Quando ela volta por irrigação, por infiltração, nós vamos observar através dessa imagem. Quando ela volta por evaporação, nós vamos ter a segunda setinha demonstrando aqui pra gente, certo? Toda a água existente na Terra, em todos os seus estados, tanto sólido, líquido ou gasoso, forma a hidrosfera, que representa cerca de 70% da cobertura do globo. Sem água, não haveria vida e a humanidade não existiria, se não houvesse disponibilidade de recursos hídricos. Nossas atividades cotidianas, como higiene pessoal, dependem diretamente do uso da água.
Existem também outras atividades humanas em que esse recurso é fundamental, como no caso da agricultura. Parte da água utilizada para a produção agrícola retorna ao ambiente. No entanto, o uso indiscriminado e descontrolado dos recursos hídricos, a falta de manejo do solo e a utilização de agrotóxicos pode comprometer a disponibilidade de água, em razão de efeitos como desertificação, causando efeitos como a desertificação, a contaminação das fontes hídricas, entre outros. Gente, aqui na outra imagem vocês vão ver a continuação, tá? Precipitação. A água evaporada se movimenta pela atmosfera e precipita-se atingindo novamente o solo. No fenômeno da precipitação, a água das chuvas poderá infiltrar-se novamente no solo ou passar pelo escoamento superficial, auxiliando nos processos erosivos. Infiltração. A água utilizada na prática agrícola se infiltra no solo, podendo chegar ao lençol freático e até mesmo aos aquíferos. Olha só. Então, você vai observar nessas duas páginas iniciais todo um processo de rotatividade, de como vai acontecer o ciclo da água utilizada no campo. Ok? Vocês estudaram junto comigo, na matéria de História, que para haver a sedentarização humana, a água é extremamente necessária. Então, não tem como nós falarmos de desenvolvimento humano, não tem como nós falarmos de manutenção da vida da Terra, não tem como nós falarmos de alimentação, de sedentarização do gênero humano, se não houver a água. A água é um recurso extremamente necessário. E conforme nós formos vendo o processo do desenvolvimento industrial, nós vamos ver também o crescimento das cidades e o crescimento da população dessas cidades, tá? Gente, em outras palavras, quanto mais nós evoluímos, mais nós nos agrupamos, mais recursos hídricos nós utilizamos. Mais nós utilizamos a água, mas nós necessitamos dessa água para a nossa sobrevivência e para a nossa manutenção. Aqui na página 448 do teu livro didático, você vai ver recursos hídricos utilizados e relação com o número de habitantes. Observa que nos locais mais escuros nós temos uma quantidade muito maior de número de habitantes. E nesses locais, com certeza, nós temos um consumo muito maior da utilização da água, do nosso recurso hídrico. Gente, nós utilizamos a água tão intensamente que tem uma estimativa pela ONU de que a cada 10 pessoas, 4 passam pelo menos um mês sem água durante um ano completo. Justamente pela questão da alocação desse recurso. E nós vamos também observar, gente, que a água é um fator tão necessário que vai ser geradora de diversos conflitos. Quando vocês pararem para estudar, principalmente sobre Israel e Palestina, vocês vão observar que esse território é um território conflituoso e um dos grandes motivos desse conflito, que não é um único conflito, um dos grandes conflitos, dos grandes motivos desse conflito é a utilização da água. A água ficou basicamente em posse de Israel e toda a Palestina precisa desse recurso também, entendeu? Então há uma certa disputa, inclusive para que se tenha a dominação dos locais onde se tem a nascente, onde se tem esse recurso hídrico. Vem comigo. Com o desenvolvimento da atividade industrial e o crescimento das cidades e das populações, passamos a utilizar cada vez mais os recursos hídricos. No Brasil, a principal fonte de geração de energia elétrica é a água, por meio das usinas hidrelétricas. Isso significa que, ao acendermos uma lâmpada ou ligarmos um aparelho na tomada, estamos gerando impacto ambiental pela utilização da água. Com base no que vimos até agora, podemos perceber que os recursos hídricos podem ser utilizados
tanto em atividades rurais quanto em atividades urbanas. Além disso, sua disponibilidade pode variar, assim como a sua funcionalidade. É importante salientar que, em um local ou região onde os recursos hídricos são poucos, as atividades econômicas e a organização política e social são afetadas. Para exemplificar isso daqui, gente, só para deixar mais claro para vocês de como essa sociedade ela é afetada, você que tem água, que não tem poço na sua casa, não tem poço artesiano na sua casa, que utiliza a água da cidade, utiliza a água da prestadora da tua cidade. Quando falta a água, por mais que seja por meio-dia, e a tua caixa está seca, como é que fica o teu dia a dia? Precisas beber normalmente? É necessário para limpar a casa, arrumar as coisas normalmente? Precisas tomar banho, precisa fazer tua necessidade para tudo que tu vai fazer. No teu dia a dia, tu necessita da água, certo? Quando não se tem a disponibilidade deste recurso natural, nós vamos observar a diminuição da qualidade de vida. Porque te imagina, voltando do futebol, ou voltando de uma corrida, voltando de um passeio extenso, chegando em casa no ponto de tomar aquele banho e acabou a água da rua. Não tem água para te tomares banho. Como é que tu fica? Se não tiver água para lavar a tua roupa, como é que vai ficar? Fica difícil, né? A água ela impacta diretamente na qualidade de vida do ser humano e é primordial para a manutenção da vida desse ser humano. Por isso que nós vamos observar tantos conflitos devido a esse recurso natural, devido à água. Olha aqui comigo. Rivalidade vem do latim rivalis, ou aquele que usa o mesmo rio que o outro. Na raiz da palavra espelham-se os conflitos do presente, em que países, comunidades ou províncias disputam as águas que compartilham. Com a perspectiva de a escassez hídrica afetar 2/3 do mundo até 2050, criam-se as condições ideais para um século marcado por conflitos em torno da água. Amores, logo no começo do capítulo, vocês viram o processo de como se dá a utilização da água, o uso da água dentro do campo. Essa imagem vai estar ilustrando para a gente como se dá a utilização dos recursos hídricos nas cidades. Gente, desde que o ser humano habita o planeta, a água é uma fonte, como eu já disse para vocês, primordial para a sua existência. Com o crescimento populacional e a concentração de pessoas, as sociedades tiveram de desenvolver métodos e tecnologias para facilitar e agilizar o fornecimento de água. Hoje, nas grandes cidades, existem complexos sistemas de abastecimento, com uma grande rede de encanamentos que leva a água diretamente para as residências. Aqui vocês vão ver desde os sistemas de captação, tratamento até distribuição nas residências, tá? Olha, o sistema de abastecimento de água se organizam na captação, tratamento e distribuição dos recursos hídricos nos centros urbanos. Então você consegue observar aqui a complexidade, desde a captação ao tratamento até a distribuição, para que enfim chegue nas nossas casas, para que enfim chegue nas nossas residências, certo? Acompanha comigo aqui no seu livro didático. O sistema de abastecimento urbano tem fontes diversas de extração de água, a depender da localização e da disponibilidade. A água que abastece uma cidade pode ter origem em rios, reservatórios, represas, lençóis, aquíferos. Ao chegar ao sistema de distribuição, a água passa por um tratamento a fim de que chegue sem nenhum tipo de contaminação às residências. Segundo dados do Instituto Trata Brasil, apenas 38% do esgoto produzido no país é tratado. O restante é devolvido à natureza sem o devido tratamento,
sendo despejado nos rios, nos oceanos, nas regiões de mananciais e nos lagos. Esse descarte indiscriminado provoca doenças como hepatite, diarreia, micoses, conjuntivite, entre outras enfermidades. Tratar a água é de extrema importância. Amores, além da água ser utilizada nas nossas residências, nas diversas residências, nós temos que lembrar que a água ela também tem consumo industrial. Então, ela vai ser utilizada nas indústrias, ela vai ser utilizada na fabricação de alimentos, na metalurgia, na fabricação de embalagens, em vários setores industriais, a água ela vai ser extremamente necessária, tá? Em regiões metropolitanas como São Paulo, cerca de 40% dos recursos hídricos disponíveis são destinados à atividade industrial. São Paulo, por sua vez, gente, passa por uma crise hídrica que vai se acentuando no decorrer dos anos. Observa comigo. Recomendou a implantação imediata do racionamento de água na cidade de São Paulo. O Fantástico foi até as cidades onde o racionamento já está acontecendo. Nesses lugares há duas regras básicas: fazer estoque de água e não desperdiçar nenhuma gota. Imagine ficar assim durante algumas horas. Nada. E passar um dia, dois, sem uma gota de água? A gente tem que estocar água para poder trabalhar. Não tem como. Em São Paulo, o racionamento já é realidade em 16 municípios. Nessas cidades, caminhões-pipa ficam de prontidão para atender escolas, creches e hospitais. O Fantástico mostra agora como é que as pessoas que já vivem o racionamento estão conseguindo se virar com a pouquíssima água que sai da torneira. Guarulhos, Grande São Paulo, a segunda cidade mais populosa do estado, com cerca de 1.300.000 habitantes. Aqui é assim, um dia tem água, no outro não. E caixa d'água virou artigo de primeira necessidade. Eu tenho caixa, então dá para usar água nesses dias que não entra água aqui em Guarulhos. Dá para usar, mas sem desperdício. Hoje não tem água, não lava a cabeça, tá? E banho bem rápido. Tá bom. Quem cuida da água em Guarulhos é o SAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, órgão da Prefeitura administrada pelo PT. Em nota, o SAI disse que incentiva o uso racional da água e oferece descontos para quem diminuir o consumo. Saímos de um grande centro urbano e fomos para Saltinho, no interior paulista. São 7.000 habitantes e tem água 3 horas por dia, das 4 da tarde às 7 da noite. Nesse período, todos aproveitam para fazer um estoque. A gente chama o baldão de SOS. É o último recurso. No consultório do dentista, os instrumentos são lavados com a água que ele trouxe de casa, na garrafa. Moradores da região que possuem algum tipo de reservatório tentam ajudar doando água, que é levada em caminhões-pipa até a represa da cidade. A Prefeitura de Saltinho, administrada pelo PDT, é responsável pelo fornecimento. A gente está procurando na região outros lugares para a gente ter mais parceiros para fornecer essa água até a nossa água boa para depois ser tratada. Chegamos agora a Itu, cidade de 156.000 habitantes que enfrenta um racionamento rigoroso. São 42 horas seguidas sem água e apenas 10 horas com água nas torneiras. Esse ponto da cidade ainda tem água porque existe um poço artesiano e muita gente vem aqui buscar água para passar o dia porque não tem água na torneira em casa. Quantos litros de água o senhor conseguiu pegar? 160 litros. E amanhã eu tô de volta aqui, né? Para ter uma ideia do que é viver com as torneiras secas, acompanhamos um dia inteiro na vida desta família de Itu. A dificuldade começa na hora de acordar. Como é que a senhora faz, dona Maria? Eu pego a água do filtro e ponho na bacia para lavar o rosto. Essa água aqui, eu jogo no vaso para ajudar, porque não tem água para bater. Por semana, a família compra 3 galões de 20 litros cada um. Gasta R$ 72 por mês. E ficar sem água é ruim? Conta pra mim. É muito ruim. Não pode gastar água. O que salva um pouco é a caixa d'água que foi improvisada na parte de baixo da casa.
Tá chegando meio-dia, hora daquela fome, hora de preparar o almoço. Né, Glaucio? Tem água na torneira? Não ainda. No cardápio tem lasanha e arroz. Até o arroz é aquele que já vem lavado, porque não dá pra lavar o arroz. Cinco e meia da tarde, já tá escurecendo, hora de tomar banho, né? Mas, peraí, vocês não estão indo pro banheiro da casa de vocês, não? Não. Pra onde? Nós estamos indo pro vizinho. A senhora deixa, não liga que gasta água daqui? Um vizinho cobre o outro. Dona Cícera tem 3 caixas d'água em casa e junta baldes e baldes de água, por isso consegue fazer tanta bondade. Mas não dá para abusar. A gente vai cronometrar aqui o tempo que a Glaucio leva pra tomar banho na casa da Dona Cícera, que é a vizinha. E aí, Glaucio, já terminou? 2 minutos e 53 segundos. É o recorde, será? Acho que foi, viu? Como não tem louça limpa, o jantar é só um lanchinho rápido. E às 8h30 da noite, a surpresa. Ela chegou. Chegou até com força. Ela diz que a água costuma chegar aqui às 11 da noite. Agora a gente começa a encher os baldes, né? Pra armazenar, porque amanhã não vai vir água. O Ministério Público quer que a Prefeitura de Itu, administrada pelo PSD, decrete estado de calamidade pública. A Prefeitura disse que está reunindo documentos e estudos para avaliar os resultados efetivos dessa medida. A concessionária responsável pelo abastecimento de Itu afirmou que desenvolve projeto para a transposição de água de represas particulares e que espera a aprovação de licenças para começar uma nova captação, o que ampliaria em 62% a vazão de água. E na região abastecida pelo sistema Cantareira, que inclui a cidade de São Paulo, o que a Sabesp e o governo do PSDB dizem sobre a recomendação do Ministério Público Federal pedindo que o racionamento comece imediatamente? Ao Fantástico, a Sabesp informou que garante o abastecimento de toda a região até março de 2015 e que não há racionamento em nenhum dos 364 municípios atendidos pela empresa, graças ao apoio da população, que reduziu consideravelmente o consumo e a uma série de medidas adotadas pela companhia. Como é que é a vida sem água? É muito triste, né? Pra tudo a gente precisa de água. Meus amores, esse vídeo que eu passei para vocês agora, ele não é um vídeo atual, tá? Ele é um vídeo um pouco antigo, mas eu passei ele para vocês com o objetivo de vocês compreenderem o quanto é necessário na rotina, no dia a dia, a utilização da água, ver com base em dados reais como se vive quando se tem a insuficiência desse recurso natural e principalmente para vocês observarem como vai acontecer quando as políticas públicas elas não conseguem atingir um padrão mínimo de qualidade de vida para toda a população, certo? Não colocamos o vídeo para julgar nenhum partido político, nem para julgar nenhum governo, e muito menos é um vídeo atual, tá? Então não estamos falando sobre governo, estamos falando da necessidade da água enquanto um recurso natural, na utilização do nosso dia a dia e o que acontece quando nós temos a privação desse recurso. Gente, e agora olhando numa escala um pouco maior, observa comigo que a eletricidade no Brasil, basicamente, 68% dela é toda através do recurso hídrico, tá? No Brasil, 68% da energia elétrica produzida provém da utilização de fontes hídricas. A capacidade de produção de energia elétrica no país é uma das maiores do mundo. Trata-se de uma fonte de energia utilizada em larga escala. É o que vai estar nos mostrando o gráfico, olha só. No gráfico, nós temos aqui 68,2% da eletricidade gerada através de recursos hídricos. Secando, gente, não tendo mais a mesma capacidade desse recurso hídrico, como vai ser para a manutenção da eletricidade? Aí, além da falta do abastecimento de água, tem-se também a falta do abastecimento da energia elétrica, tá? Só para vocês tomarem uma noção da proporção que é
da necessidade que é, numa questão mesmo real, a manutenção desse recurso, utilizá-lo de maneira correta, porque nós sabemos que, infelizmente, ainda há muito desperdício de água. Acompanha comigo no teu livro didático aqui na página 452. Apesar de serem consideradas fontes de energia renovável e pouco poluente, as hidrelétricas causam grande impacto ambiental, porque para gerar força motora necessária à movimentação das turbinas, é preciso criar um grande reservatório de água, o que provoca o alagamento ou o ressecamento de grandes áreas, prejudicando a fauna e a flora, obrigando muitas vezes a população que vive no entorno a abandonar o local. Então, gente, essa fala vocês já viram nas aulas anteriores, né? Já falamos um pouquinho sobre essa questão do impacto que as hidrelétricas causam. E eu espero que vocês tenham compreendido como se dá a utilização dos recursos hídricos, tanto na cidade quanto no campo, a necessidade para o nosso dia a dia e como se vive na ausência desses recursos. O quanto se é complicado, lembrando que, havendo a escassez total, não há como haver vida na Terra, não há como nós sobrevivermos, certo? Gente, qualquer dúvida, anota, nós vamos estar tirando todas as dúvidas na nossa aula via Zoom. Para você vai ficar a atividade da página 454 a 456, mais um vídeo que eu vou linkar na nossa aula de hoje e eu espero que você assista. Nós nos encontramos na nossa aula via Zoom. Até a próxima aula, riqueza. Cheiro grande. Tchau.